Oi, gente. Quarta-feira, Rede Psi do Bem. Senta aqui, papo de psi. Eu sou Fátima Francisco, psicóloga, mestre em ciência da saúde, coordenadora da Rede Psi do Bem. A Rede Psi do Bem, ela nasce junto com a pandemia para a gente estar conversando sobre saúde mental e tudo que nos afligia naquele momento do Covid-19. Hoje, em 2023, nós também estamos conversando sobre envelhecer e continuamos falando de saúde mental. Esse mês é o mês da psicologia e nós estamos falando sobre o TDAH. Como nós vimos nas semanas passadas, a gente falou sobre o TDAH que começa na infância, né, lá pelos 6, 7 anos, e continua na adolescência. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção que ele está sempre junto com a desatenção, o impulso e a hiperatividade. Bom, hoje nós vamos falar do TDAH na vida adulta. Isso preocupa muito os profissionais de saúde mental. Por quê? Porque a gente conviver com pessoas desatentas no trabalho, pessoas que procrastinam, é bem complicado, né? Tanto para a pessoa quanto para quem está trabalhando com ela. Bom, o transtorno é uma comorbidade séria que traz assim muita confusão para a qualidade de vida para quem tem e para quem está à sua volta. A gente viu que o transtorno ele traz vários comportamentos difíceis de serem tratados, né? E as pessoas se envolvem com várias outras coisas. Mas a gente vê também que tem muito diagnóstico mal feito e pessoas tomando medicações, né, para ficar mais atento, mais ligado do transtorno de desatenção, né, de déficit de atenção, para a pessoa ficar mais motivada, para a pessoa ficar mais atenta. Só que isso, né, a gente sabe que medicamento, qualquer um que seja, faz mal à saúde. Bom, o transtorno de déficit de atenção, ele é feito por psiquiatra e neurologista e psicólogos especializados. Ele está no DSM-5, são 18 sintomas, pelo menos 6 tem que ter a pessoa. Então, é muito importante o diagnóstico ser bem feito, né? E esse diagnóstico, ele vai interferir em muitas coisas, porque o primeiro passo, o psiquiatra ou o neurologista ou psicólogo, né, vai indicar o tratamento correto para a pessoa, né? E a gente sabe que 75% dessas pessoas têm outras comorbidades aí juntas que nós também já vimos. É um transtorno físico neuropsiquiátrico. O córtex pré-frontal apresenta dificuldades nas sinapses, então é uma coisa física. Esses comportamentos, né, são comportamentos que vêm de uma dificuldade do cérebro executar a inibição de muitas outras coisas que acontecem com a gente. Começam com problemas escolares, mas são problemas que acarretam a vida da pessoa para sempre, né? Como eu sempre digo, saúde mental, a doença mental existe e mata, então a gente tem que tratar. A gente sabe que o transtorno causa muitos impactos na vida da pessoa e principalmente impactos, né, na desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, traz prejuízo, né, à vida adulta de várias formas, né? A gente vê problemas como alteração de sono, alteração no planejamento, em priorizar o que vai fazer naquele dia, em monitorar, né, os problemas cotidianos e complexos que a gente tem na vida adulta, flexibilizar, avaliar, né? São muitas as dificuldades do adulto com o transtorno de TDAH.
E isso tudo vai trazer dificuldade, né, na vida familiar e lidar com dinheiro. O TDAH, o adulto com TDAH, ele esquece de pagar a conta, né? Ele não faz uma poupança para a vida futura. Ele está sempre devendo, gasta demais no cartão de crédito, ele está sempre devendo. Ele tem uma dificuldade enorme de lidar com dinheiro. Muito. Isso traz confusão na vida familiar, né? Na vida afetiva familiar, na vida dele do dia a dia. A organização dele da vida diária, sabe? A rotina para ele é algo, nossa, é algo medonho, porque ele esquece das coisas, ele não coloca aquilo como prioridade, ele não sabe priorizar as coisas. O desempenho dele profissional também fica muito ruim, porque ele vive mudando de emprego, porque ele procrastina, ele deixa para a última hora aquilo que ele tem que fazer, ele não prioriza as necessidades profissionais, ele não sabe fazer uma organização de tempo, de estrutura, de processos, de procedimentos no trabalho. Então é aquele cara que atrapalha muitas vezes a vida profissional e vive perdendo o emprego porque não consegue levar adiante. Eu falei, cara, mas na vida adulta, tanto mulher quanto homem têm a mesma porcentagem, né, de transtorno de déficit de atenção. Só que a gente sabe que se você tem um filho, né, ele tem um pai com déficit de transtorno de atenção, tem a probabilidade de ter filhos com déficit de atenção muito grande também, porque a gente sabe que é um problema genético, né? Bom, essa pessoa acaba tendo uma baixa autoestima, uma inibição social, por quê? Porque ele briga muito, né? O desempenho profissional dele é ruim porque ele procrastina, tem um desempenho ineficiente. Então, isso leva ele a mudar de emprego várias vezes, porque ele tem faltas, atrasos, erros excessivos, dificuldade de entrega, é uma desorganização, desatenção, lentidão no que está fazendo. Ele tem problema com a autoridade, ele não suporta ser mandado, não suporta ser pressionado, né? E ele tem dificuldade de começar, dificuldade de priorizar a tarefa, é bem confuso e isso tudo traz uma confusão afetiva, emocional também muito grande. A capacidade dele intelectual não tem nada a ver com esse problema do transtorno de déficit de atenção. Muitas vezes são pessoas inteligentíssimas, mas que tem um problema físico, né? É um problema no córtex pré-frontal que não sabe, que não tem como, né, lidar com essas dificuldades físicas que esse transtorno traz. O diagnóstico de TDAH em adulto ele é bem complexo, né? É um desafio para os profissionais, porque ele tem que ser tratado por um psiquiatra ou neurologista e é muito difícil, né, um adulto aceitar esse tipo de coisa. E a aceitação de um problema é o primeiro passo para a gente poder tratar. O transtorno tem tratamento, ele pode ser tratado com psicoterapia, com medicamentos, mas ele tem que ser bem diagnosticado, né? E esse diagnóstico é feito por médico, porque é um problema físico, então a gente tem que tratar problemas físicos. É difícil a aceitação, mas tem tratamento. E sempre vou repetir, a doença mental também mata, nós temos que ficar muito atentos, porque nós vimos aqui que o transtorno de déficit de atenção, ele está sempre ligado a outras comorbidades e a um suicídio grande, né? Um número de suicidas grande. Então a gente precisa estar atento e precisa estar sempre tratando. Sabe, hoje em dia é como a depressão, a pessoa fica triste, ela está deprê. A pessoa está desatenta, está com TDAH. Não é assim, gente. É um transtorno sério,
é uma doença séria que leva a outras comorbidades e a gente precisa tratar. Esse é o mês da psicologia, a gente está falando de um transtorno que está aí muito em moda, mas que é muito sério e tem que ser tratado. Um beijo e boa semana.